Eu que agradeço. Obrigada também pelo espaço de vocês. Até a próxima. Bom, agora chegou aquele momento da provocação do nosso querido Jorge Serrão. Reforço aqui um abraço para o Serrão, que sempre nos ajuda aí, em meio a esse mar de dificuldade que estão esses veículos que se posicionam aqui nessas plataformas. A gente sabe que está enfrentando alguns obstáculos para chegar ao nosso público. Todos os dias tem gente aqui reclamando que não consegue achar o nosso programa. Então, valeu, Serrão. Aproveito e peço para você enviar aqui e mandar para a gente a sua provocação. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo. A liberdade de expressão nunca esteve tão ameaçada na era digital que evolui para a era quântica da informação. A regulação das redes sociais e o controle do discurso nas plataformas digitais é uma obsessão do sistema de poder no Brasil. Por isso, a gente tem que partir para a provocação e respondê-la da melhor maneira possível. O jornalismo é uma atividade criminosa ou terrorista no Brasil? Todo jornalista será castigado se for crítico do sistema de poder por aqui? A liberdade de expressão virou uma ficção constitucional em nosso país? Mariana Braga, bota a galera aí do Sem Rodeios para responder, porque a coisa está ficando feia a cada momento. Show! Passamos então para o nosso querido Rodrigo Constantino aí a provocação do Serrão. Consta. Não tem a menor dúvida que estão tentando criminalizar o trabalho do jornalista. O trabalho do jornalista que faz trabalho sério, né, que denuncia o poder, né, como sempre foi ou deveria ser. Esse trabalho está ameaçado no Brasil. Não tem a menor dúvida disso. Enquanto isso, nós temos jornalistas que têm acesso direto ao gabinete do Alexandre de Moraes para mandar censurar e perseguir jornalistas. A gente pensa sobre isso, Mari, que nunca um regime totalitário se instaurou num país sem os colaboracionistas. E é muito triste ver que são pessoas da própria imprensa. São pessoas que se gabam de ter bons relacionamentos pessoais com o ministro Alexandre de Moraes, o Todo-Poderoso. Eles estão achando graça, eles estão gostando de poder tocar na porta do Alexandre de Moraes e prejudicar a vida de dois jornalistas porque eles não gostaram da reportagem que eles fizeram. Então é um negócio muito grave o que está acontecendo. Fora a morte do jornalismo pela velha imprensa por suicídio, por harakiri. Eles, por conta dessa adesão ao regime, né, eles não fazem mais jornalismo. Por conta de uma síndrome que aqui nos Estados Unidos ficou conhecida como a Trump Derangement Syndrome, que no Brasil é a Bolsonaro Derangement Syndrome, eles sacrificam todas as boas práticas jornalísticas para perseguir um desafeto político, porque eles acham que eles estão imbuídos de uma missão nobre. Salvar a democracia, impedir o fascismo, sei lá mais o quê. O caso recente da BBC mostra bem isso. Fizeram uma edição grotesca para distorcer totalmente o que o Trump tinha dito. Trump disse, marchem pacificamente. Eles editaram com muitos minutos de distância as falas do Trump para parecer que ele disse o contrário. Estava incitando a violência na invasão do Capitólio. Quer dizer, como é que dá para chamar isso de jornalismo? Isso é militância braba, isso é partidarismo. Então, nós estamos vendo, de um lado, a velha imprensa sacrificar o jornalismo e, do outro lado, os independentes, os corajosos, os que ainda fazem jornalismo, sendo perseguidos. É uma combinação explosiva. Excelente. Inclusive, fica o convite para o pessoal acompanhar aqui as entrevistas que fizemos ontem aqui com David Agap e Eli Vieira, os dois que são alvo aí, desse novo procedimento, essa nova ação penal que pode criminalizar ainda mais, digamos assim, a atuação do jornalismo no Brasil. Também tem entrevista por escrito na coluna Entre Linhas da Gazeta do Povo. Fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo e ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. gazetadopovo.com.br/oferta, então apontando a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Está baratíssimo, R$ 8,25 por mês. Essa promoção está imperdível. E aí você lê essa entrevista, além de todas as excelentes colunas, como a do Rodrigo Constantino. Vou pedir
pedir para o nosso querido Vitor Kunz colocar aqui na tela uma matéria que saiu faz pouco tempo aqui no nosso jornal, a matéria do Vinícius Macia, que diz que Dino adverte advogados e fala em poder de polícia após sustentação oral de Jeffrey Chikini, que logo mais a gente vai ouvir aqui. Então, logo após essa sustentação oral, né, do Chikini, que defende o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, advertiu que o tribunal é destinatário de respeito, e isso vale para esta tribuna dos advogados, que não é uma tribuna parlamentar, que não é uma tribuna do Tribunal do Júri, e vale também para as outras manifestações externas a este plenário. Bom, a gente vai acompanhar aqui a fala, então, do Chikini para a gente trazer aqui para a discussão. Vamos ver. Doutor presidente. Pois não, eminente relator. Doutor, o senhor podia me esclarecer um... Com toda certeza, ministro relator. Vossa Senhoria junta aqui do dia 12 do 11 uma foto de um clube, me parece. Sim, senhor. Do réu. É o réu na piscina. É o réu na piscina, excelência. Daí, Vossa Senhoria junta também no dia 14 do 12, um dia antes do aniversário. Jantando com amigos, isso. Jantando com os amigos, uma foto. Vossa Senhoria não teria uma foto do dia do aniversário dele? Porque todos nós tiramos foto no dia do nosso aniversário. Mas Vossa Excelência tira com o seu próprio celular, né? Não haveria nenhuma foto. Da mulher não tirou uma foto, Então, os filhos. Excelência, essa pergunta, ela é maravilhosa. Eu agradeço o senhor por fazê-la. Vamos suspender esse ato? Eu coloco isso, então. Vamos suspender esse julgamento, oficiar a Polícia Federal para que forneça o laudo de extração do celular do Azevedo e todos nós tiraremos essa conclusão. Eu não tenho, senhor ministro, o laudo de extração do celular do coronel apreendido, que está com Doutor, o delegado. O senhor tinha essas fotos. Essa foto eu consegui da nuvem. Obrigado, doutor. É só para ter essa informação. Obrigado. Aquela outra foto do dia 14, senhor ministro, eu entendo o teu raciocínio. Aquela foto do dia 14 é do celular da esposa do coronel, não é do celular do coronel. E se no dia 15 nós temos uma foto do celular do coronel? Eu não tenho como acessar. E essa foto não é do celular do coronel também. Essa foto é do celular da esposa também, para que fique bem claro. Essa foto foi uma ata notarial feita do celular da Ariane, agora eu lembrei. Essa foto tem ata notarial, bem lembrado. Essa foto que eu juntei do dia 12, ministro presidente, é do celular da esposa do coronel Azevedo. Eu tenho ata notarial, Vossa Excelência, desculpa, mas não sei o que é engraçado enquanto eu falo. Peço vênia ao procurador, rindo enquanto eu falo. Não sei o que tem de graça na minha fala, com todo respeito, mas tem uma ata notarial, Vossa Excelência pode ver. Tem uma ata notarial do celular da Ariane que ela tirou essa foto do dia 12. Eu não tenho o laudo pericial do celular do coronel Azevedo. É possível, a legislação permite, ministro presidente, que suspendemos esse ato, oficiemos a Polícia Federal para que nos envie um laudo do celular do coronel Azevedo. Lá deve ter foto, lá deve ter mensagem. Eu estou buscando prova diabólica, que processo penal é esse? Eu estou tendo que usar a prova do celular da esposa, prova do celular da irmã, sendo que o delegado tem o celular do coronel Azevedo nas mãos. Ministro Zanin, isso aqui não aconteceu nem na Operação Lava Jato. Eu rogo a Vossa Excelência, não permita que vivemos isso. Eu não tenho como defender uma pessoa dessa forma, ministra Carmen Lúcia. Nós estamos na Suprema Corte do nosso país. Pelo amor de Deus, cadê o laudo do celular dele? Desculpa, presidente, minha exaltação, mas que exemplo nós estamos dando para o Brasil? Então, uma das lições que esse julgamento permite é a compreensão quanto à largueza da ampla defesa, quanto à ampla liberdade de conteúdo, que sempre foi respeitada, mas não descuidemos da forma, porque a forma faz parte do nosso ofício. Portanto, nós, assim como outros tantos que vieram antes de nós, sabemos bem, e temos feito isso nesse julgamento, como aquilatar o acervo probatório ofertado pelas partes. E encarecemos sempre que, quando reivindicamos, e a palavra correta, exigimos lealdade em relação ao tribunal, friso, exigimos lealdade em relação ao tribunal, também concito
dos próximos profissionais a fazerem uso da tribuna, em outros julgamentos, inclusive, que guardemos também idêntica urbanidade, lhaneza no trato, e repito aqui literalmente o que está escrito no Código de Ética da Advocacia entre as partes. Entre as partes. E me refiro tanto ao Ministério Público, quanto à polícia, quanto à advocacia. É nosso dever também zelar por isto. Então, quando se ocupa essa veneranda tribuna, a mais nobre da advocacia brasileira, é preciso lembrar disto. E faço esta observação não apenas como alguém que tem 35 anos de atuação profissional, mas no exercício do poder de polícia que cabe a esta presidência. Então, nós precisamos manter o julgamento nesses termos: lhaneza, urbanidade e serenidade. Ampla liberdade de conteúdo, porém, observância das formas legais. E repito, aqui e também fora daqui, porque, evidentemente, nós não esperamos que quem exerce uma função jurídica tenha uma conduta dessa tribuna e outra fora dela. Então, é essa a observação que faço neste momento, sem prejuízo de outras providências em outro momento. Bom, registrando aqui um comentário, Ricardo da Silva disse: Dr. Jeffrey Schichini deu uma aula aos ministros, o duro é a cara de deboche dos mesmos, vergonha. Consta, qual que é a sua avaliação dessa manifestação aí do ministro Flávio Dino após a sustentação oral do Schichini? Uma baita ladainha, né, para tentar acusar o Schichini de, nas redes sociais, ser combativo demais e expor de uma maneira mais pesada os absurdos que ele vive, inclusive, lá dentro, né? Hoje ficou claro isso. Uma bola fora do Alexandre de Moraes, deve ter se arrependido de falar das fotos, né? Porque deu, sim, a possibilidade ali, a oportunidade do Schichini esfregar na cara deles todos mais um absurdo, né? Dele não ter o laudo, dele não ter como acessar as imagens, as fotos do próprio celular do cliente, né? Então, tudo nesses processos, Mari, tem sido disso para pior, né? A defesa não tem tido todas as suas prerrogativas para exercer o seu trabalho de defesa dos réus, né? Então, de novo, o Dino pode falar com muita calma, pode falar difícil, com juridiquês, pode falar bonito, mas não passa de um comunista tentando, de alguma forma, calar, intimidar um advogado corajoso, independente, que esfrega certas verdades incômodas na sua cara. Boa, Consta. Muito obrigada pela sua companhia aqui no programa de hoje. Sempre um prazer. Até a próxima. Registrando aqui mais uns comentários selecionados pelo Flávio Heron, Carlos Henrique disse: que juiz esse que fica de deboche durante um julgamento? Isso é uma piada. E a Lili, acredito que seja a Lili, Dino está ameaçando os profissionais de direito. Fred, você como profissional de direito, como é que vê essa fala desse ministro? Que a gente sabe muito bem que já declarou, né, já deixou muito evidente qual é seu posicionamento político, já deixou bem clara a sua parcialidade, né? Pois é, Mari. Essa ameaça do ministro Flávio Dino, implícita ao advogado Jeffrey Schichini, é o incômodo decorrente da exposição feita pelo advogado das ilegalidades na condução desses processos, seja pelo delegado Fábio Schor, pelo Procurador-Geral da República Paulo Gonet e pelo relator ministro Alexandre de Moraes. É claro que eles estão incomodados quando um advogado, diante da tribuna do Supremo Tribunal Federal, que nas palavras do ministro Flávio Dino é a mais alta tribuna judiciária do país, ele vai lá e desmonta uma a uma as teses da acusação e, em especial, demonstra a inconsistência do trabalho realizado pelo delegado Fábio Schor. Então,
você vê o incômodo do ministro, tanto do ministro Flávio Dino quanto do ministro Alexandre de Moraes, com a sustentação oral do advogado, justamente porque o advogado está fazendo o seu trabalho, e o trabalho da boa defesa é justamente expor as inconsistências, as ilegalidades, seja do trabalho policial, seja do trabalho do Ministério Público, seja do trabalho judicial, na fase de instrução das provas e na forma como o juiz conduz o processo. Nesse caso específico, o advogado Jeffrey Checchini vai demonstrando justamente que seu cliente não estava nos lugares onde a acusação disse que ele estava. E que, portanto, ele não teve qualquer participação nos fatos a ele imputados. É a tese da negativa de autoria. Ele não foi autor dos delitos que lhe foram imputados. E o incômodo do ministro Flávio Dino decorre justamente da exposição pública do tribunal e da farsa desse julgamento. Ele que fala, Flávio Dino, em lealdade, né, na forma de atuação do advogado, mas o que a sociedade brasileira gostaria de observar nesse momento é a lealdade dos juízes do Supremo Tribunal Federal à Constituição e às leis do país. E o cinismo, o deboche do ministro Flávio Dino, ao adotar esse ar, né, o ar circunspecto de um juiz que estaria ali atuando de forma imparcial, zelando pelo cumprimento da Constituição e das leis, como a gente sabe, quantas ocasiões em julgamentos no Supremo Tribunal Federal em que esse mesmo Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia ficam fazendo piadinhas, né, lidando com desdém com as partes, com os advogados sustentando na tribuna. E o que incomoda o ministro Flávio Dino é justamente a combatividade que é própria da natureza da advocacia. De Sobral Pinto, o grande Sobral Pinto, um dos maiores advogados da história do Brasil, que a advocacia não é feita para covardes. Se exige do advogado coragem para enfrentar as ilegalidades praticadas por agentes estatais. Porque chegamos hoje no cúmulo do Brasil em que os próprios advogados que denunciam essas ilegalidades também têm se tornado objeto dessa perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal. Recordemos aqui do caso da família Mantovani. Família Mantovani, que se envolveu no incidente no aeroporto de Roma, na Itália, com o filho do ministro Alexandre de Moraes. Até agora estamos esperando as imagens do que aconteceu no aeroporto. E, no caso da família Mantovani, o advogado da família, Ralph Tortman, teve o seu sigilo de comunicação com o cliente violado pela Polícia Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes, que trouxe a público as conversas que o advogado estava ali entabulando com os seus clientes. No caso do Eduardo Kuntz, advogado do coronel Marcelo Câmara, o próprio Jeffrey Checchini, que também se tornaram objeto de um inquérito policial em que supostamente eles estariam atacando as instituições judiciais brasileiras pelo simples fato de estarem exercendo as suas prerrogativas profissionais, exercendo o direito de defesa que é próprio do Estado de Direito, mas nesse Estado excepcionalíssimo de direito no qual se tornou o Brasil, o exercício do direito de defesa para figuras como o ministro Flávio Dino se tornou incômodo. Eles não admitem que as suas condutas enquanto agentes públicos sejam objeto de críticas. E qual que é a função do advogado se não apontar e criticar a atuação dos agentes públicos, em especial, no caso desse processo da suposta trama golpista,
da Polícia Federal, do Procurador-Geral da República e do ministro Alexandre de Moraes? Ou alguém acha normal que num processo o relator seja suposta vítima dos crimes imputados aos réus? Alguém acha isso normal? Obviamente que não. E aí você vê essa conduta patética do ministro Flávio Dino, que é notoriamente e se comporta em várias ocasiões como um fanfarrão dentro do Supremo Tribunal Federal, quando naquela ocasião em que ele fala, inclusive, que ele foi chamado de rocambole do inferno e faz piadinhas ali que não cabem por uma Suprema Corte. Ele que se incomoda há muito com críticas que lhe são formuladas pela sociedade brasileira, como no caso em que ele promoveu uma ação criminal contra o podcaster Monark, pelo fato de ele ter chamado o Flávio Dino de gordola. O que me impressiona em tudo isso sempre é o quanto esses senhores que hoje estão sentados ali nas cadeiras mais poderosas do Brasil, as cadeiras de ministro do Supremo Tribunal Federal, eles se incomodam tanto com essas críticas, né? É impressionante. Eles mobilizam todo o aparato estatal para perseguir pessoas que, nesse caso, do caso Monark, por exemplo, fez uma piadinha singela com o ministro Flávio Dino, e aí vai lá o ministro e move todo o aparato estatal para calar um podcaster que, inclusive, é muito criticado, o Monark, né, tido, né, várias vezes ficam tentando diminuí-lo, e aí você vê que esses senhores no ápice do poder ficam incomodados porque essas pessoas têm apontado justamente que o rei está nu, nesse caso, em que o Supremo desconsidera o que diz a Constituição, desconsidera o que diz a lei, e aí, quando você tem um advogado combativo que aponta isso diante da tribuna do Supremo Tribunal Federal, eles querem calar até mesmo esses advogados. E aqui, até interessante dizer, né, que eu gostaria de ver essa combatividade nos advogados que atuaram no núcleo 1 da suposta trama golpista. A gente chegou o rebaixamento ali naquela sustentação oral de um advogado que falou para os ministros: ai, ministro, o senhor é atraente. Pelo amor de Deus, levem a sério o ofício de advogado. Essa é a questão. Maior do que a lealdade, ministro Flávio Dino, que o advogado deve ter com a corte, deve ser a lealdade do advogado com o seu cliente, em se valer de todos os meios disponíveis, obviamente que respeitada a legalidade, para defender o seu cliente no máximo dos seus esforços para absolvê-lo. E é isso que está fazendo o advogado Jeffrey Chicchini. O que incomoda o ministro Flávio Dino é que ele não seja subserviente como outros advogados foram em outras sustentações orais, em que eles estavam mais preocupados em agradar os ministros do Supremo em que defender os seus clientes. Que para mim foi constrangedor. Um dos maiores doutrinadores penais do Brasil, um professor que tem centenas de milhares de livros vendidos no Brasil, e aí ele vai lá, num dos processos mais importantes da história do país, e você vê ele mais preocupado em agradar e elogiar os ministros na abertura da sua sustentação oral, e perdendo tempo na abertura da sua sustentação, não para defender o seu cliente, mas para agradar os digníssimos ministros da Suprema Corte brasileira. Então, esse é o incômodo do ministro e a ameaça do ministro aos advogados, simplesmente porque ali eles se negam a participar desse teatro grotesco, se negam a bater palma para essas ilegalidades e estão exercendo a sua função. Assim como tem feito bem o advogado Paulo Faria, que também tem exercido o seu papel a apontar as ilegalidades do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive formulou ontem um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes em nome do Eduardo Talhaferro. Eduardo Talhaferro, que também é uma vítima desse sistema repressor que se instalou no Brasil. Então, Maria, infelizmente, essa fala do ministro Flávio Dino revela o incômodo daquele que sentiu o peso de uma sustentação oral que desmonta a farsa desse julgamento e expõe a fragilidade das alegações da Procuradoria-Geral da República, a fragilidade das provas, ou supostas provas, apresentadas pela Polícia Federal e pelo Procurador-Geral da República. E escancara, assim, o caráter eminentemente persecutório
desses processos contra os réus da suposta trama golpista, Mari? Perfeito. Fred, registrando alguns comentários, só porque já chegou aqui o deputado delegado Palumbo, Wagner Ramos, um verdadeiro circo. Quando um advogado sério demonstra os erros deles, eles ainda têm coragem de dar risada. Valdinei Costenaro, o mais difícil de tudo isso é saber que nosso Congresso Nacional, que poderia fazer alguma coisa, tem um bando de covardes, todos com o rabo preso. E Adriana Ambrósio, que desespero de ver o Brasil nas mãos da esquerda e aliados. Será que teremos esperança de um país melhor diante do que vemos nos mandos e desmandos do STF e cerceamento de opiniões? Eis a questão. Vamos receber então o deputado delegado Palumbo. Boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Muito obrigado, uma boa tarde. Sempre um prazer participar do programa de vocês. Ótimo. Bom, tem essas questões também que gostaríamos de tratar do senhor, ouvir de repente sua opinião sobre toda essa situação que envolve o Supremo Tribunal Federal, mas antes eu gostaria de aproveitar a sua companhia aqui hoje, né, para trazer um assunto que a gente debateu bastante no começo do programa aqui, que é sobre o relator do PL Antifacção, deputado Derrite, ter aí cedido de certa forma uma pressão, porque foi uma pressão muito grande, e retirado aí essa proposta que iria equiparar as facções criminosas ao terrorismo. Ele diz aí que deve haver então uma outra legislação para garantir isso. Como é que o senhor vê toda essa confusão em torno desse PL antifacção e se em breve a gente deve ver sim sendo equiparadas essas facções criminosas ao terrorismo, algo que é tão importante inclusive para garantir que exista aí um apoio de repente internacional para combater o crime aqui no Brasil? Bom, eu queria deixar bem claro que eu sou favorável a equiparar essas organizações criminosas a terroristas. E eles são isso, eles são exatamente isso. Numa parte do território brasileiro onde a polícia não entra, e não é só a polícia, um oficial de justiça que tem que fazer uma citação numa celeuma de pensão, num processo de pensão. O oficial de justiça simplesmente não sobe. Ou seja, o Estado perdeu a soberania dentro do seu próprio Estado, onde faccionados colocam bombas num drone e jogam na polícia e não se importando se ao lado tem uma casa habitada ou não, se tem criança, se tem escola, onde atiram na polícia com armas de guerra, como .50, .30, fuzil calibre 7,62, 5,56, não se importando com isso. Aonde num território, uma pessoa que mora em outro território controlado por uma facção rival, não pode visitar os seus pais. Casos que aconteceram onde um familiar foi visitar o outro, e a comunidade era comandada por uma facção rival, foi morto na frente dos pais. Se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. Posso citar aqui outros exemplos, como, por exemplo, o traficante chega na casa de um cidadão do bem e fala, saiam daqui porque nós vamos ocupar a sua residência para fazer um ponto de tráfico de drogas ou uma casa-bomba onde eles deixam armazenado. Ou então, pior ainda, eu quero a sua filha para mim. A partir de agora ela é minha noiva. Não importa que ela tem 12 anos, 13 anos, e é assim que funciona. E se não obedecer, morre. Ou então, como fizeram com uma cozinheira, mataram a cozinheira porque ela se recusou a envenenar a comida dos policiais e deixou órfã uma menina de 12 anos. Isso é terrorismo. Mas eu entendo também o deputado Derrite, porque se não tiver acordos, não passa. Posso citar outros exemplos também. Fiz uma PEC para acabar com a progressão de regime. Só coloquei em casos de crimes hediondos. Por quê? Porque se a gente colocar todos os crimes, desde o furto simples, o estelionato, não adianta. Ali dentro do Congresso Nacional tem muito deputado e muito senador. Ou eles ficam isentão, ou então eles pendem para o lado anti-horário e não vão votar esses projetos que acabam prejudicando a vida de criminoso. É assim que funciona. O feminicídio, que tem a pena até 40 anos de reclusão. É muito bonito no Código Penal. Nossa, 40 anos é bastante tempo, a pessoa vai ficar encarcerada. Só que não fica, porque tem a progressão de regime. Então ela fica um pouquinho, vai para o semiaberto, depois vai para o aberto. E aí, mesmo colocando esse projeto, que é somente em casos de crimes hediondos, eu não obtive, embora eu tenha pedido, assinaturas de deputados do PT e do PSOL. E eu vi que eles não querem perder o eleitorado deles. Essa que é a verdade. E aí a gente vê ações como, por exemplo, do TRE para democracia além das grades, garantindo o direito de voto para adolescentes infratores ou para criminosos. Olha o absurdo que a gente chega. Eles estão preocupados em colocar urna dentro da cadeia, enquanto a população nos locais
onde o crime organizado domina, sequer consegue votar. Muitas vezes, se chegar um traficante na porta da casa de alguém e falar, vocês não vão sair para votar. Ou então, vocês vão votar nesse fulano aqui. Qual é a garantia que esse cidadão tem que ele não vai ser executado se ele não provar que ele vai votar em fulano ou ciclano? Então, são inversões totais de valores. Mas deixo claro aqui que sou favorável, sim. Eu acho que a gente tem que tratar o crime como eles tratam as vítimas. Sem piedade, com tolerância zero, entrou no crime porque quis. Não existe essa de condição social, afinal de contas, a maioria dos brasileiros são pessoas pobres e a maioria não se corrompe, a maioria não vai para o crime, a maioria nasceu e convive e mora em periferia e não vai para o crime. Então essa balela que a esquerda quer lançar, que é a condição social, que faz o bandido, é mentira. Isso é o caráter. Muita gente, a maioria, 99%, é gente de bem que não se corrompe, mas são ali usados pelo tráfico de drogas como escudos humanos. Essa que é a verdade. Sou favorável à tolerância zero. Nós não temos que ter piedade. Mas a partir do momento que nós temos um presidente da República que fala um monte de asneira, que, por exemplo, o traficante é vítima do usuário e que não quer decretar a lei da garantia da ordem no Rio de Janeiro, mas decreta na COP30, aonde não empresta os veículos de guerra que poderiam passar com tranquilidade as barricadas que os carros da polícia não conseguem transpor. Fica difícil você combater o crime. A grande verdade é que esse governo federal, ele passa pano para bandido. Isso aí é tão claro quanto a luz solar, tão claro quanto 2 e 2 são 4. Eles passam pano para bandido. E todas as vezes que a gente tenta mudar a lei, que a gente tenta ir no argumentando, eles votam contra, eles obstruem, eles não desejam. Basta ver o que foi no fim da saidinha, aonde teve os deputados, principalmente de 2 partidos, né, do PSOL principalmente, não votaram. Quer dizer, ele fica em cima do muro. Era véspera de eleição para prefeitos, simplesmente não votaram. Aí fica como o isentão. Mas a gente sabe muito bem que eles não queriam o fim da saidinha. Como eles não querem essa lei mais dura, eles tiveram a audácia, né? Para mim foi uma grande cara de pau do governo federal colocar no projeto inicial como facção privilegiada. Olha, é tão absurdo que é difícil até a gente comentar. Como assim facção privilegiada? Não, se o criminoso for faccionado, quer dizer, se ele pertence ao Comando Vermelho, ao PCC, que está em mais de 20 países, já é considerado como uma máfia, se ele for primário, ele vai receber uma pena mais branda, tem abatimento de pena. Que executivo que é esse que está preocupado em ajudar o criminoso com a facção privilegiada? Ele deveria, desculpe o termo, era carcar o ferro nesses faccionados. É isso que ele deveria fazer. Tolerância zero. Se descobriu que você é faccionado, acabou. Não tem progressão de regime, tá certo de acabar com o auxílio reclusão, que passe para a família das vítimas. Tá muito certo. Aí a gente vê um governo federal num outro absurdo. Eu vou lembrando um absurdo atrás do outro. Vamos indenizar a família das vítimas dos traficantes e a dos 4 policiais. Dias depois, morreu no Rio de Janeiro uma jovem de 20 e poucos anos, vítima de uma bala certeira. Não tem bala perdida, tem bala certeira, disparada por um traficante. Alguém se preocupou em dar uma indenização para a família dela? Dias depois, acho que numa sexta-feira ou sábado, morreu uma jovem na frente do namorado e do pai. Foi cruelmente executada num latrocínio que ela seguido de morte. O governo federal se preocupou em entrar em contato com essa vítima, perguntar se ela está precisando de alguma coisa? Então fica muito claro, só não enxerga quem não quer. E esqueçam o viés político ideológico de esquerda e direita. Isso é uma pauta do povo. É uma pauta do povo que está sendo roubado. Se a gente perguntar para a dona Maria, para o seu Mário, para o seu José, que sai 4 horas da manhã, eles não estão nem aí para essa guerra de direita e esquerda. Eles querem se sentir seguro. A dona Maria, o seu João, que tem o celular roubado, ela não quer ir para a delegacia e muitas vezes não tem o celular devolvido, porque o ladrão já dispensou, e vê o ladrão saindo pela porta da frente. Ou então ela ouviu no noticiário que esse mesmo bandido saiu 24 horas depois, porque saiu numa porcaria de audiência de custódia que foi criada pelo ministro Lewandowski, na época ele era juiz do Conselho Nacional de Justiça, e ele se vangloria de ter criado este absurdo que defende bandido. Então, com esse governo, é quase que impossível. Daí o Derrite tem que fazer alguma dessas concessões, porque senão não vai passar. A verdade é essa. Infelizmente, é assim. Mas eu acho que a gente tem que bater na tecla. São faccionados do Comando Vermelho, do 3º Comando Puro, do 1º Comando da Capital,
Eles praticam atos de terrorismo? Sim, praticam. Esses pseudos especialistas de segurança que falam absurdos, como por exemplo eu ouvi de uma especialista, que eu não sei nem de onde saiu aquilo lá, falando que com uma pedra você é capaz de neutralizar um traficante. Quer dizer, vive em outro mundo, vive num mundo de ar-condicionado, não tem a mínima noção do que é você enfrentar bandidos. Trabalhei numa época aqui no Garra, na divisão de operações especiais, aonde todas as noites aqui em São Paulo, ou era em São Paulo, ou era numa cidade interior, eles explodiam bancos. Iam 10, 20, 30 bandidos armados de fuzil, ponto .30, ponto .50, roubavam carros blindados, faziam um buraquinho numa SUV, colocava o fuzil, colocava uma ponto .50 e quando a viatura chegava, eles não tinham piedade de ninguém. E aí nós temos um governo federal que não quer classificá-los como terrorista, que cria essa porcaria chamado faccionados privilegiados, que eu acho que a gente tem que derrubar isso daí, e que fala o absurdo de que traficante é vítima do usuário. Ou seja, está muito claro de que lado ele está. E a população já entendeu isso, tanto é que apoiaram em massa a operação do governador do estado do Rio de Janeiro. Se ele fizer mais 2 dessas, 3 dessas, ele vira presidente da República.